Graça e paz, amada igreja em Cristo Jesus. É com alegria que nós estamos nesse momento reunidas para louvar e adorar o Senhor com os corações gratos pelos 91 anos da organização Mulher Cristã em Missão da Igreja Batista de Neves. E nós podemos dizer como salmista, certamente nós podemos dizer no capítulo 116, no verso 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Você pode dizer isso comigo? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Que daremos nós? Que daremos nós ao Senhor? Nós estamos gratas, na verdade, ao Senhor, reconhecendo que Ele tem nos sustentado durante todo esse tempo. E cada ano nós temos experimentado coisas diferentes, surpresas que o Senhor vem nos fazendo. E todo aniversário nosso, nós experimentamos algo bem diferente. E hoje a situação é a mesma. Estamos diante de uma situação bem diferente. Estamos vivendo uma situação que nunca antes vivemos, mas enquanto igreja do Senhor, nós estamos juntas, embora separadas, cada uma em suas casas, mas sempre com o mesmo propósito de adorarmos ao Senhor, em espírito e em verdade. Nós entendemos que não poderíamos deixar de ter um tempo para juntas agradecermos, de alguma forma agradecermos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito por nós durante todo esse tempo, enquanto organização, enquanto mulher dentro da organização. Nós não poderíamos deixar esse tempo passar e passar em branco, sem estarmos juntas, mesmo que separadas. E certamente nesse tempo estaríamos no templo ou em uma das dependências da igreja, brincando, rindo, conversando, nos alegrando. Mas o convite é para que você faça do mesmo jeito, que você esteja se alegrando no Senhor nesse momento, e seja com o coração alegre, grato por aquilo que o Senhor tem feito por nós, por aquilo que o Senhor tem nos mostrado diante das situações que temos experimentado juntas. E nesse momento, então, eu quero te convidar a aquietar, o seu coração, a sua mente, a fechar seus olhos. E vamos engrandecer o nome de Deus juntas nesse momento. Vamos buscar ao Senhor, vamos dizê-lo sobre a sua majestade, sobre a sua soberania. Vamos agradecer porque podemos estar, ainda que desta maneira, bem diferente, mas estamos juntas com o mesmo propósito. Vamos clamar nesse momento para que Ele receba a nossa adoração, o nosso louvor. Abaixe sua cabeça onde você está. Pai Santo, nós reconhecemos que Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai amado. E nós queremos render graças a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado nessa organização, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado na vida de cada mulher que passou por esse lugar. E nesse momento, Pai, nós estamos diante do Teu trono de graça, agradecendo ao Senhor, clamando ao Senhor por nossas vidas e pedindo ao Senhor que receba a nossa adoração, que nesse momento
momento nós queremos mais uma vez com nossas vidas exaltar o Teu santo nome. Que Teu santo nome seja glorificado nesses momentos em que estaremos juntas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Vamos engrandecer ao Senhor cantando? Aproveita esse tempo. Diga ao Senhor o quanto Ele é soberano, o quanto Ele é soberano sobre a sua vida. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és tremendo, Tu és tremendo. É assim, nosso Pai é tremendo, é soberano sobre todas as coisas. Ele reina em nossas vidas e Ele se faz presente aí onde você está. O Senhor se faz presente, portanto, adore o Senhor, exalte ao Senhor, convide o Senhor para estar nesse tempo em que vivemos junto a você. Nós temos tido um tempo bem interessante na nossa organização, o tempo que estamos passando juntas, onde a nossa organização tem um olhar, tem uma visão de alcançar você que é mulher e a sua família, mas alcançar através da palavra do Senhor, através daquilo que o Senhor tem para você e para mim. Nosso objetivo é fazer com que a palavra seja pregada, seja proclamada, mas acima de tudo, que nós possamos experimentar e viver junto com vocês, mulheres, a palavra do Senhor. Então nós somos gratas ao Senhor, a liderança dessa organização é grata ao Senhor pela sua vida, porque você pode entender que estar junto com a sua irmã, estar em comunhão com ela, e é estar em comunhão, buscando comunhão com Deus, para juntas, como tem sido sempre o nosso propósito, adorarmos e exaltarmos ao Senhor. Nós temos dito isso, não é sempre, que o nosso propósito é exaltar o nome do Senhor, que nós nascemos para isso, para glorificar o nome do Senhor. Então, que a minha vida, que a sua vida glorifique o nome do Senhor. E nesse momento eu quero convidar você a um desafio. É um desafio. Nós queremos conversar com a palavra. Certamente nesse momento nós estaríamos, como sempre fazemos, em torno de uma mesa, estaríamos conversando sobre a palavra de Deus, e é isso que eu quero fazer agora. Eu quero conversar com vocês sobre a palavra de Deus. E o desafio é o seguinte: quando nós conversamos, um fala e outro fica quieto, e depois a gente troca, outro fala. E às vezes, quando nós estamos reunidas, às vezes falamos todas juntas. Mas qual é o desafio? O desafio é de que nós vamos começar nesse momento a falar sobre a palavra de Deus, e depois nós vamos ter a possibilidade de continuar
a falar do que vamos começar agora. Vamos falar nos nossos lares ou vamos falar para as pessoas da nossa família, o que nós estamos ouvindo, o que vamos ouvir agora, ou quem sabe você pode conversar conosco. Nós temos uma página, né, no Facebook, você pode acessar e pode conversar conosco a respeito do que vamos tratar nesse momento. Nós temos também o YouTube, né, um canal no YouTube, que é o YouTube da igreja. Então, nós podemos estar acessando e vendo o vídeo, ouvindo e conversarmos sobre a palavra de Deus. Não há nada melhor do que nós conversarmos sobre a palavra de Deus. E é isso que eu quero fazer agora com você, conversar sobre a palavra de Deus. E eu quero lançar esse desafio. Não deixa a palavra de Deus morrer nesse momento em que nós vamos estar lendo e eu falando com você. Converse comigo, fale comigo de alguma forma, ok? Vamos combinar assim. E eu quero então te convidar, sem mais demora, para ler o Evangelho segundo registrou Marcos, no capítulo 5, dos versos 25 a 34. É um texto conhecido. Esse texto está descrito, relatado também pelo evangelista Lucas e pelo evangelista Mateus, ou seja, essa narrativa ela está presente nos evangelhos sinóticos, só não encontraremos em João, mas Mateus, Marcos e Lucas nós vamos encontrar essa passagem. E que o Espírito Santo possa me fazer apenas um instrumento nessa nossa conversa, um instrumento afinado nas mãos dele, em nome de Jesus. Vamos ler assim então a palavra de Deus? Marcos, capítulo 5, versos de 25 a 34. Achou aí? Já deu tempo de você encontrar o texto? Então vamos lá. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém. Não fecha a Bíblia, não. Deixa a sua Bíblia aberta e vamos conversar, vamos meditar, mas consultando o nosso texto, né? O texto base. Nós estamos diante de fato de um texto conhecido que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que nós não sabemos o nome, que havia 12 anos estava doente com uma hemorragia. Imaginem só, 12 anos. Ela estava doente há 12 anos com uma enfermidade que traz certamente algumas comorbidades, algumas complicações, como por exemplo, quem perde muito sangue tem uma grande probabilidade de ter anemia, fraqueza, tonteira e tantas outras coisas, né? Mas além disso, a sua condição mostrava, dizia que além de ser e estar doente, ela era uma mulher e considerada impura,
uma pessoa que estava suja. De acordo com Levítico 15, de 19 a 25, você vai encontrar toda a descrição de como a mulher deveria proceder quando ela estivesse com fluxo de sangue. Ela não podia tocar em ninguém e em nada. E também não podia ser tocada. Não podia ser tocada por alguém, não podia tocar em alguém ou em alguma coisa. Por exemplo, se ela sentasse em uma cama e alguém sentasse nessa cama, essa pessoa também estaria impura, porque a cama passou a ser impura porque ela sentou nessa cama e ela está impura, e a pessoa naturalmente, consequentemente, era considerada impura. E ela não podia, por isso, estar no meio da sociedade, no meio das pessoas. Nada de beijinhos, nada de cumprimentos, nada de aperto de mão, nada de abraços, nada de contato com o marido, nada de contato com filhos, nada de colocar a criança no colo, nada de nada. Isolamento. Essa mulher ficou confinada por conta dessa doença por 12 anos. Imaginem só, hoje nós temos mais ou menos uma mínima condição de poder dizer que entendemos o que significa essa história de confinamento, né? Imaginem, 12 anos confinada, isolada, muito mais do que quarentena, bota quarentena nisso, né? Nós estamos em isolamento há aproximadamente 15, 20 dias. Eu, pelo menos, estou desde o dia 15 de março. Eu não toco em ninguém, eu não falo com ninguém, eu não vejo quase ninguém a não ser os da minha casa, eu não vou do lado de fora, eu vejo a rua pela janela, porque as janelas e as portas precisam estar abertas, não é assim? E já estou pensando, será quando que eu vou conseguir ir para a rua? Quando que eu vou voltar a ter uma vida diferente da que eu estou tendo hoje? Nós estamos há tão pouco tempo e já estamos achando que a coisa não está boa, né? Muitos já estão chorando, desesperados, algumas pessoas desesperadas literalmente com a situação. Mas tentem imaginar, tentem se colocar no lugar dessa mulher, 12 anos isolada. Na verdade é melhor nem imaginar, né? É melhor nem imaginar. Talvez a nossa dificuldade seja exatamente essa, não conseguir nos colocarmos no lugar do outro e tentar imaginar o que o outro está ou estava experimentando, né, naquela situação ou diante de uma situação. Mas essa mulher viveu esse tempo assim, ela estava doente, além de estar isolada, ela estava isolada porque estava doente. Nós temos um quadro diferente, um pouco diferente, porque nós estamos isoladas, tentando não adoecer, para não piorar uma situação que estamos experimentando. Ela estava isolada e doente, ela já estava doente. Tá? E o texto vai nos dizer que durante todo esse tempo, ela não ficou parada, sentada, sem buscar uma forma de se curar, não. Durante todo esse tempo, ela vinha investindo para encontrar médicos, para encontrar a cura, né, na verdade, da sua doença. Então, além de estar doente por 12 anos, não tocar e não ser tocada, ser considerada uma mulher impura, vivendo isolada, longe da sociedade, sem poder estar no meio do povo, da multidão, além de ter seu corpo fragilizado, além de ter seu corpo adoecido, enfraquecido, certamente suas emoções também não estavam 100%, certamente as suas emoções estavam comprometidas, e o texto vai nos apontar que, além de tudo isso, a sua situação financeira ia de mal a pior, porque ela investiu para obter a cura, para ficar curada, para ficar sarada em relação
à busca dos médicos, mas ela não conseguiu. Imagine, o que fazer diante de uma situação assim? O que você faria? Para no momento e pensa. Se você fosse essa mulher nesta condição, talvez batesse o desespero, né? Desânimo, como nós estamos vendo hoje, depressão, ansiedade, pânico. Talvez, é possível. Mas o texto nos relata algo diferente. O texto nos relata que essa mulher, ela já tinha ouvido falar de alguém que poderia resolver essa situação que há 12 anos ela não conseguiu resolver. Ela já tinha ouvido falar daquilo que Jesus estava fazendo no meio daquela cidade. E é interessante que ela não se abate diante de toda a situação que ela estava experimentando por todo esse tempo. Muito pelo contrário, nesse momento ela vai sair de casa assim para ver, para encontrar, para ir em direção a essa pessoa que poderia resolver o problema dela, que era Jesus. E quando ela sai de casa, ela já sai para encontrar Jesus, mas com o pensamento de tocar ao menos na orla de suas vestes. Lucas vai registrar esse detalhe, na orla, ou na borla, ou nas franjas da veste de Jesus. Então, o intento dela era de pelo menos isso. Ela já saiu entendendo que ela precisava tocar em Jesus. E lembrem que ela não podia tocar. E a gente sabe, né, que quando a gente toca, automaticamente nós somos tocados. Se eu encosto em alguém, esse alguém está sendo tocado por mim. E eu sinto também o toque. Quando eu toco, eu sinto a outra pessoa. Por isso que a gente entende a lei quando ela diz que quando ela encosta em alguém, o outro torna-se também tão impuro quanto ela. Então ela sai com a intenção de tocar, com o risco de colocar ou de fazer com que pessoas fossem contaminadas. Eu acho que essa é uma boa palavra para hoje, né? Pelo que nós vivemos. Ela sai com risco de contaminar pessoas e ela sabia que ela ia encostar, ela iria tocar, ou que ela precisava tocar, ao menos nas vestes de Jesus. E ela não perde esse foco. Ela não perdeu o foco. Mesmo em meio à multidão, porque nós sabemos quando Jesus passava e onde Jesus passava, ele arrastava multidões, né? Mas ela não perdeu o foco. O foco dessa mulher era tocar em Jesus, ao menos em suas vestes. E nesses 91 anos, eu fico pensando que, nesses 91 anos de existência, né, da nossa organização, esse tem sido o nosso foco. Nós temos falado sobre isso. Qual o nosso foco? Jesus. Tocar em Jesus. E em meio às multidões, em meio aos problemas, em meio às nossas dificuldades nesse tempo, nós temos permanecido, graças a Deus por isso. Nós somos gratas ao Senhor por isso, que nós temos permanecido, nós temos honrado ao Senhor em permanecer no foco. Nós temos buscado constantemente permanecer no foco, que é, ao menos, tocar nas vestes de Jesus. Querida mulher, querida igreja do Senhor reunida, nos dias que nós estamos vivendo de isolamento social, de incertezas, não perca o seu foco. Não se distraia com a multidão, seja que tipo de multidão for, seja a multidão de informações que você vem recebendo, seja a
multidão de ideias que vem te assolando, de achismos, seja a multidão que está dentro da sua casa, que às vezes são 2, 3 pessoas, mas se torna uma multidão, seja a multidão dos seus pensamentos, seja a multidão dos seus sentimentos, independente de que multidão seja, não perca o foco. Toque em Jesus. Aproveita esse tempo e toca em Jesus. E certamente alguém vai estar perguntando, mas como é que eu faço esse negócio, né? Como é que eu vou tocar em Jesus? E aí eu fico pensando que se nós considerarmos que Jesus é o Filho de Deus, e Ele mesmo disse, o próprio Jesus disse que eu e o Pai somos um, nós podemos então pensar ou nos perguntarmos o seguinte: como um filho toca um pai? Essa é a maneira que nós precisamos tocar. Nós tocamos o coração do pai quando, por exemplo, vou dar a dica, hein? Vou dar a dica. Eu perguntei e eu mesma respondo, né? Nós tocamos o coração do pai quando, por exemplo, fazemos o que estamos fazendo, meditando na sua palavra, meditando na palavra. A palavra de Deus, lá o salmista no capítulo 1 vai dizer que bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no conselho dos pecadores, nem se assenta na roda dos pecadores. Vai dizer, feliz é o homem, bem-aventurado, que medita na sua palavra, dia e noite, que não olha para outro lado, que não perde o foco com as coisas que não têm a ver com o reino. É isso que ele está nos dizendo. Porque quando você medita na palavra de Deus, você está buscando raiz, né? Buscando fundamento. E certamente, quando você medita na palavra de Deus, você está ouvindo Deus falar com você, está ouvindo a voz de Deus. Bem-aventurado. Abra lá, Salmo 1. Vamos gastar um tempo. Bem-aventurado o varão ou o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou dos ímpios. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela vai meditar dia e noite. Meditando na palavra do Senhor, você toca o coração do Pai. Agora, quando você para e fala com o Senhor, é uma outra maneira de você tocar o coração do Pai. Quando falamos com Ele, quando nos despojamos diante do Senhor, quando confessamos nossos pecados, quando falamos das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos anseios, das nossas inseguranças, certamente nós estamos tocando o coração do Pai. Nós tocamos o coração do Pai quando nós obedecemos a Ele. Quando nós obedecemos ao nosso Pai, ao nosso Deus e Pai, nós agradamos ao coração do Senhor. Obedecer a Deus, obedecer ao nosso Pai. Essa mulher nos dá um belo exemplo. Ela não perde o seu foco. Ela não perde o foco de tocar, ao menos, na veste, na orla da veste de Jesus. Ao menos. Mas tem uma questão, né? Eu estava meditando um pouco sobre esse texto e essa mulher não toca de qualquer jeito. E aí fica a dica pra gente, né? Se estamos tentando aprender um pouco com ela, nós não podemos tocar de qualquer jeito. O toque da mulher foi um toque diferente, foi um toque de mulher de fé. Querida irmã, toque em Jesus com fé. Esse
é tudo diferencial. Tocar com fé é o toque que agrada a Deus. Imaginem só, se nós estamos em meio à multidão e alguém encosta na gente, ou alguém passa e tropeça na gente, esse toque a gente não gosta, a gente reclama, a gente chama o outro de mal educado porque ele vai passar, vai tocar, vai esbarrar e nem vai pedir desculpas, não é isso? Mas é um toque diferente quando nós tocamos com carinho, quando nós tocamos querendo acolher, quando nós tocamos com o coração, quando nós tocamos com fé. É um toque diferente. Não toque em Jesus de qualquer jeito. Toque em Jesus com fé. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, vai nos dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. É exatamente o sentimento dessa mulher. Vou repetir. Hebreus 11, versículo 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos de que não se vê. Na verdade, essa mulher era uma mulher persistente, insistente, confiante, cheia de esperança, cheia de fé, com toda a sua debilidade, com toda a sua fragilidade. Ainda assim, ela entendeu em quem poderia estar a sua esperança. E é assim, né? Eu poderia dizer para você e digo para mim, mulheres, Igreja do Senhor, toquem em Jesus com fé. Insistam, sejam insistentes, persistentes, não desistam. Ainda que diante de toda e qualquer situação, qualquer dificuldade, não olhe para as dificuldades, olhe para Jesus, não perca a sua fé em Jesus. A sua fé ela não pode estar firmada, baseada em circunstâncias, em questões que estão acontecendo no momento, mesmo porque a palavra de Deus nos orienta lá, o profeta Abacuque vai nos dizer no capítulo 2, verso 4, que o justo viverá pela fé. Hebreus 11, versículo 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então toquem em Jesus com fé. Toquem em Jesus com fé. O toque ele vai trazer aproximação. O toque vai trazer Jesus para perto de você e você vai se sentir mais próximo a Ele. Um vai estar perto do outro. Toque em Jesus com fé. Quando Jesus ele é tocado por essa mulher, ele sente que sai virtude dele. Ninguém é tocado sem perceber que alguma coisa vai acontecer. E Jesus foi tocado, e quando ele foi tocado por essa mulher, porque tocou com fé, ele sente que sai virtude dele, ele percebe isso. Mas a mulher também percebe imediatamente, no mesmo tempo, de que alguma coisa aconteceu com ela, de que ela havia sido curada. E apenas os dois sabiam do que estava acontecendo. E quando Jesus percebe que saiu virtude, que saiu o poder dele, ele para toda a caminhada, para diante da multidão e pergunta: quem me tocou? Uma pergunta que deixa os discípulos meio que espantados, né? Como assim, no meio de uma multidão, Jesus parar e perguntar quem me tocou? Como assim, né? Mas Jesus pergunta: quem me tocou? E os discípulos ficam realmente espantados e fazem novamente a pergunta, como se fosse uma retórica: o senhor não está vendo a multidão? O senhor quer saber quem te tocou? E Jesus pergunta: saiu de mim virtude, eu quero saber quem me tocou. Quem me tocou? E eu aprendo algo com isso, que os discípulos, eles estavam focados, eles estavam olhando para a multidão. Mas Jesus não. Jesus estava buscando o indivíduo, a pessoa. A multidão está olhando, os discípulos estavam olhando para a multidão, mas Jesus estava olhando e Jesus olha para o indivíduo como ser único. Jesus me vê e Jesus te vê como um ser único em meio à multidão. Um ser especial.
e ele sente o seu toque de modo especial, de modo particular. Ninguém toca em Jesus como você. Ninguém toca em Jesus como eu. É um toque único, singular, não existe ninguém como você. E ele não despreza o seu toque. Ele não deixa passar se você o tocar. Ele não vai continuar fazendo o que ele está fazendo como se não tivesse percebido o seu toque nele. Ele para tudo. Ele para tudo por você. Olha que coisa interessante. Ele para tudo por você. Enquanto aquela mulher, depois de tocar Jesus, queria sumir na poeira, queria desaparecer, Jesus faz o quê? Tira essa mulher do anonimato. Com a insistência da pergunta, ela não viu outro jeito de parar e dizer: fui eu quem te toquei, e conta a história dela para Jesus. É interessante que a gente vê esse homem, Jesus Cristo, simplesmente ouvindo o que essa mulher tinha para falar. Ele ouve a história dessa mulher. E depois que ela começa a falar, nós só ouvimos uma palavra, ou só ouvimos uma frase de Jesus em relação a ela. Ele ouve toda a história, coisa que a gente não consegue fazer, né? Ouvir alguém falar. Olha só, eu estou aqui falando há quanto tempo, né? E alguém já deve estar aí sentado meio que inquieto, né? Porque é difícil hoje em dia a gente parar para sentar, para ouvir alguém. O quanto é importante, cada vez mais, nos dias que nós estamos passando, poder ouvir alguém. Nós temos essa missão de poder ouvir alguém. A nossa organização, ela preza por isso, porque preza em seguir os passos de Jesus. Jesus ouviu essa mulher pacientemente, não julgou o que ela fez, não apontou dedo porque ela estava no meio da multidão e ela não poderia estar ali, mas muito pelo contrário, com um toque de fé daquela mulher, Jesus diz para ela de uma forma muito carinhosa, de uma forma acolhedora, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do seu mal. Eu preciso terminar, né? Senão eu vou ficar falando sozinha, né? Na verdade, meu desejo, o desejo da MCM, como tem sido até hoje, é que você, mulher, você, Igreja de Cristo Jesus, não perca o foco. Que você toque com fé, ao menos na orla das vestes de Jesus. Que você se aproxime com fé dele, conte a sua história para ele dia após dia, porque certamente ele vai te ouvir. Ele está te ouvindo, ele vai te acolher, e ele vai te acolher de modo carinhoso. Ele não faz como nós fazemos muitas vezes, que não damos a atenção devida. Ele vai te acolher de modo carinhoso, trazendo a você a paz que excede todo o entendimento, a paz que excede todo o entendimento, e a liberdade para o mal que você estiver experimentando no momento. E assim. Será que eu posso ouvir um amém? Amém. Que seja assim. Que seja assim. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos tocar o coração do Pai com o nosso coração nesse momento. Feche seus olhos. Senhor, nós rendemos graças a Ti, porque o Senhor é Deus soberano, Deus majestoso, Deus glorioso, Deus em quem podemos confiar, Deus em quem podemos contar em todo momento, e nós somos gratas a Ti, porque nós reconhecemos a Tua soberania sobre nossas vidas. Tu és soberano sobre nós, Tu és o grande eu sou. E nós agradecemos a Ti pela experiência vivida por esta mulher que não sabemos o nome, mas que nos mostra a importância de não perdermos o foco em Jesus, de não perdermos o foco de tocar ao menos nas vestes de Jesus
com fé. Aumenta, Senhor Deus, a fé do teu povo, que nós possamos experimentar, viver a fé em Ti. Que possamos, Pai, nos apegar a Ti, não vivermos baseados nas circunstâncias que nos cercam, nas nossas dificuldades, Pai, mas que nós possamos nos apegar a Ti, que possamos nos alegrar contigo, nos alegrar em Ti, que possamos dizer como o apóstolo Paulo, que nos alegramos sempre no Senhor, que possamos entender essa palavra do apóstolo Paulo quando ele diz: alegrai-vos sempre, regozijai-vos sempre, porque a nossa alegria não está baseada naquilo que vivemos, mas nossa alegria e a nossa esperança, como a dessa mulher, está em Cristo Jesus, Senhor, nosso Senhor e Salvador. A nossa esperança está em Ti, a nossa esperança está em Ti. Em Ti que nós esperamos e podemos dizer, como o profeta Abacuque disse, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que a oliveira minta, ainda que estejamos em meio à multidão, ainda que estejamos em meio a vírus qualquer, em meio à guerra, ainda que nós nos alegramos no Senhor, que é o Deus da nossa salvação. Nós clamamos a Ti, Pai, que o Senhor possa trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, como o profeta Jeremias disse. E o que nos dá esperança é Jesus Cristo, é a salvação que temos em Jesus. Portanto, Pai, traz a nós, traz ao Teu povo, traz à Tua igreja, traz à memória do Teu povo a alegria que há na salvação em Cristo Jesus. Nos faz vivermos, Pai, essa realidade, traz em nós essa realidade, a alegria da Tua salvação. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos enquanto organização de mulheres, ministério de mulheres, a cuidar, Pai, a cuidar das Tuas filhas, a cuidar do Teu rebanho, a tratar, Pai, de modo como deseja o Senhor, que a Tua vontade prevaleça nessa organização, que venhamos a continuar a ser aquilo que é desejo do Teu coração, que a Tua vontade seja cumprida na vida dessa organização, para a honra e glória do Teu santo nome, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Então nós precisamos terminar, né? Nós precisamos, na verdade, não terminar, porque nós estamos cultuando ao Senhor. Nós precisamos interromper este tempo. Eu quero voltar com você a lembrar o desafio que nós fizemos, né? Continue a conversar, porque existem outras coisas muito interessantes que nós podemos aprender com esse texto. Mas nós aqui precisamos interromper e vamos continuar, quem sabe, em um outro momento que seja oportuno. Eu quero agradecer muito a Deus por estar junto com vocês, por nós fazermos parte da Igreja de Jesus Cristo, neste local, na Igreja Batista de Neves. Quero agradecer por você que entende o propósito de Deus na sua vida e está junto a essa organização. Quero agradecer também, a gente não pode deixar de agradecer, né? As pessoas que passaram antes de nós, né? Antigamente é uma palavra que denuncia alguma coisa, né? Mas é assim mesmo. Não tinha o termo de coordenadora, era presidente, né? Então nós tivemos quantas presidentes, eu lembro de algumas aqui, não vou citar nomes porque eu posso esquecer de outras e aí a coisa não fica muito boa, né? Depois podem puxar minha orelha e a coisa não vai ficar muito legal pro meu lado. Mas nós agradecemos a todas elas pelo trabalho desempenhado, por ter chegado até aqui. Eu tenho uma história muito legal com as mulheres, né? Porque desde criança eu participo da União Feminina. Na época eu lembro como União Feminina, nomenclatura, esse termo vem mudando ao longo do tempo. Hoje MCM, Mulher Cristã em Missão. E minha mãe, ela por algumas vezes ou por alguns anos, ela foi secretária, né, da organização.
e ela fazia atas e me convocava para poder fazer as atas em casa junto com ela, né? Era uma coisa assim que eu não gostava, né? E a princípio ela dizia, para você aprender, para saber como é que faz uma ata. E ela, sempre muito exigente, fazia rascunho, depois passava para aquele livro que não podia errar de jeito nenhum. E no princípio eu ajudava, né? Para aprender. Depois que eu aprendi foi um problema, porque a secretária passou a ser eu, né? E aí por algumas vezes ela inclusive apelava, biblicamente falando, porque ela dizia para mim, olha, faz sim, a Bíblia diz que tudo quanto tiver as mãos para fazer, faz, tem que fazer. Mas como eu conhecia o restante do versículo, eu dizia, mãe, mas fazer conforme as nossas forças, hoje eu tô sem força. Então, eu passei por um longo tempo com essa fala, né, para não precisar fazer a ata. A secretária era ela, né, e nós às vezes brincamos até hoje com isso, mas nós não entendemos muitas coisas que acontecem na vida da gente, mas eu posso até entender hoje, né, que Deus já vinha me preparando para estar nessa organização juntamente com vocês. Eu sou grata a Deus, a minha mãe e as mulheres dessa igreja, da qual eu faço parte e que nós temos história para contar. Nós agradecemos também a pessoa do pastor hoje, né? Hoje o pastor, nosso pastor presidente, o pastor Leandro, e os demais pastores também, que sempre nos apoiaram. Em tudo que precisamos, estão junto conosco. E toda a igreja. E o nosso desafio, um outro desafio que eu quero lançar hoje para você mulher que ainda não participou com a gente nem de uma reunião, venha participar conosco. Nós nos reunimos pelo menos uma vez por mês, com data certa, todo não o último domingo do mês, mas todo quarto domingo de todo mês nós nos reunimos às 17h30. E dentro dessa reunião nós traçamos outras reuniões e outros encontros. Então venha participar conosco, venha contribuir, venha nos abençoar também, né, com a sua vida, e venha caminhar conosco. Obrigada, muito obrigada em nome da organização. Obrigada, Igreja Batista de Neves. Muito obrigada. E orem por nós. Vamos terminar? Talvez você esteja dizendo assim, mas aí a gente ia terminar cantando, né? A gente ia cantar o quê? Acho que nós cantaríamos por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Obrigada, Pai, o amor de nosso Deus e Pai seja abundante, seja transbordante na sua vida, que a graça de Cristo Jesus transborde através de você, seja superabundante na
sua vida e na vida da sua família. E que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você e com toda a sua família e com toda a Igreja de Jesus reunida em todo o mundo criado por Ele. Amém. Mulher Cristã em Missão. A Igreja faz 90 anos, mas um ano antes as mulheres da Igreja já se reuniam para juntas adorarem ao Senhor. Hoje a MCM completa 91 anos. Temos um coração grato a Deus pelas nossas queridas irmãs que ao longo do tempo passaram pela Igreja e deixaram para este tempo um legado de amor a Cristo e a outras mulheres. Recorremos à história e vemos mulheres ativas na obra do Senhor, cumprindo com sabedoria de Deus o seu chamado. Mulher cristã em missão, você faz parte dessa história. Você também tem um chamado para transformar vidas, através do Evangelho de Cristo. Com gratidão em nossos corações, com júbilo em nossos lábios, rendemos louvores ao nosso Deus. A Ele toda a honra e toda a glória, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado. Parabéns, MCM da Igreja Batista de Neves.